pessoal, boa tarde novamente. Estamos aqui agora para fazer a correção das nossas atividades de hoje. Hoje nós utilizamos aí o livro integrado de Ciência, História e Geografia. Realizamos as leituras, as atividades, né, das páginas 188, 189, 190, 191 e 192. E hoje nós estudamos aí um pouco sobre o patrimônio cultural, né, que traz aí uma rica história, uma rica aí, um conhecimento de um povo, né, que é transmitido de geração para geração. Então, como é bom a gente conhecer a história, né, e fazer parte dela também. Então, na página 188, nós conhecemos aí, né, que existe uma variedade cultural muito grande no nosso país, muitas danças, muitas músicas, muita culinária, né? E tudo isso faz parte desse patrimônio, né? E aqui nós vimos aí a cavalgada, vimos aqui uma renda de Bilro, vimos o queijo, vimos uma casa de arquitetura que também fazem parte desse patrimônio, da história, né? De um povo. Na página 189, nós conhecemos aí, né, o que é considerado um patrimônio cultural, que está na lei, né, na Constituição, que é onde estão lá os nossos direitos, nossos deveres, e também aí o patrimônio cultural faz parte, né, dessas leis, né, que estão presentes aí na vida, né, dos cidadãos de um país. E vimos também diferentes tipos de patrimônio. Hoje nós conhecemos, né, o patrimônio material, que é aquele patrimônio que a gente pode tocar, que a gente pode manusear, um documento, uma obra de arte, né? Isso são patrimônio material. Vimos também que esse patrimônio material, ele pode ser móvel, né? Que ele pode estar aí saindo de um local para outro, né? Numa exposição. Então, ele é um patrimônio móvel, né? E vimos também que temos aí patrimônio imóvel, que são as casas, né? Edifícios, a cidade mesmo, eles não têm como se locomover, né? Eles estão presentes fixo ali. Então, nós temos o patrimônio móvel, que pode mudar de lugar, e o imóvel, que não pode, né? Tem o seu local fixo. Também conhecemos aí o patrimônio imaterial, né? Que são aí os conhecimentos que são passados aí de geração para geração, de acordo com aquela cultura daquela região, daquele povo, né? As danças, as festas, as músicas, a culinária, né? O artesanato. Então, é algo aí que é passado de geração para geração, né? Então, são os patrimônios imaterial. Né? Vimos também o patrimônio arqueológico, que faz parte da história, que são as pinturas rupestres, né? Também aqueles achados, né? Restos de animais que estão aí em algumas exposições, né? Ruínas também, locais sagrados, né? Fazem parte também de um estudo arqueológico, né? O nosso patrimônio arqueológico. E fomos aí para as nossas atividades. Então, no número 1, está perguntando se você conhece alguma tradição da sua família ou comunidade, qual, né? Então, se tiver alguma tradição da sua família, alguma festa que vocês realizam, né? Ou da comunidade, alguma festa, né? No carnaval, a gente sempre vê aí, né? Na comunidade, um boizinho, que é algo aí tradicional, né? Que faz parte da cultura da comunidade. Então, vocês vão escrever aí no número 1, tá? No número 2 também é de acordo com o conhecimento de vocês. Você já visitou algum lugar importante para a história do seu município, região ou país? Qual? Você já foi a algum lugar, já conheceu, né, algo sobre a história, já visitou algum museu, né, alguma situação que você conheceu a história de perto, né? Se sim, coloque aqui onde fui, né? Tem um local maravilhoso que a gente vê aí a presença muito marcante da nossa história, que é em Petrópolis, né? Lá tem museus, tem coisas lindíssimas, né, que fazem parte da história do nosso país. 3. Há construções antigas onde você vive, como casas, edifícios, pontes, ruas ou praças? Sim, né? No município de Macaé existe, sim. Quando elas foram construídas. Então, nós temos aí a Praça Veríssimo de Melo, né? Que é uma praça localizada, né, no centro da cidade.
essa praça aí, ela foi construída, né, no ano de 1886, foi realizado aí nessa praça o primeiro projeto de jardinagem. Então, olha só, 1886, né? A praça, né, o terreno foi doado um pouco antes, mas assim, o primeiro projeto de jardinagem, né, para essa praça, a Praça Veríssimo de Melo, foi em 1886. Então, a Praça Veríssimo de Melo, né, no ano de 1886, foi realizado o primeiro projeto de jardinagem, tá? Então, é algo aí bem antigo, né, que faz parte de uma construção antiga da cidade, é algo marcante, né, e tão visível aí para todos que chegam na cidade. Número 4. Há algum monumento, como escultura, estátua ou obelisco, no município onde você mora? Sim, né? Sobre o que ele é. Então, existe sim, também na Praça Veríssimo de Melo, né? Um obelisco, que é um patrimônio, né? Que foi edificado nessa Praça Veríssimo de Melo em 1913, tá? Então, em 1913 foi edificado aí esse obelisco, onde a gente lê aí, o que a gente lê nesse obelisco que foi aí restaurado, né? Suas letras foram pintadas, primeiro centenário de Macaé, tá? Porque se ele foi aí construído em 1913, né? Hoje ele já tem 208 anos, né? Porque a cidade completou 208 anos. Porque essa reportagem que a gente leu lá e conheceu mais um pouco sobre a história, ela foi aí de 2013. Então aí já se fazem 208 anos desse obelisco aí que está presente na Praça Veríssimo de Melo, né? E lá está primeiro centenário de Macaé escrito lá, né? Que foi restaurado. Temos também o coreto, temos também lá o chafariz, né? São coisas, edificações antigas, né? Que fazem parte, né? Dessa história aí da cidade de Macaé, tá? Mas vocês vão colocar aqui sobre o obelisco, né? Sim, um obelisco, patrimônio edificado na Praça Veríssimo de Melo em 1913, onde lê-se primeiro centenário de Macaé, tá? E o 5. Você sabe onde se localiza a região mais antiga do seu município ou onde ela foi fundada? Então, de acordo com a história, né? Antes, né, a cidade também era habitada pelos índios, né? Depois foram chegando aí outros imigrantes, né? Que foram aí crescendo a população da cidade. Mas, né, de acordo com a história, em 1634, à margem do rio Macaé e próximo ao Morro de Santa Ana, né? Santana ou Santana, uma fazenda agropecuária que no correr dos anos ficou conhecida como a Fazenda de Macaé, né? Então, em 1634, né? Também faz parte da história da cidade de Macaé, né? Então, em 1634, à margem do rio Macaé e próximo ao Morro de Santana, uma fazenda agropecuária, né? Que no correr dos anos ficou conhecida como Fazenda de Macaé, né? Então, é uma região antiga do município, né? Que foi aí fundada. Então, como é bom a gente conhecer a história, né? Vivenciar e ver como a gente também faz parte da história, né? Do nosso município, contar essa história, né? E outras gerações também irão continuar contando. Então, assim, são patrimônios que devem ser preservados, devem ser cuidados, né? Pela população, tanto os patrimônios, né? Culturais, como os patrimônios que a gente vê aí que são naturais na cidade de Macaé, as lindas praias, o rio, né? São patrimônios naturais da natureza, faz parte da natureza que a gente precisa cuidar. Tanto dos patrimônios culturais que fazem parte da história, como é triste a gente às vezes ver as pessoas destruindo, né? Não preservam, destroem uma praça, não tem noção, né, da história, do que é, né, ter um patrimônio cultural. E nós precisamos aí preservar e cuidar de tudo aquilo que faz parte da nossa história. E na página 192, nós vamos observar as imagens aí, vamos colocar se é um patrimônio material ou imaterial, né? Material é aquele que a gente pode tocar, manusear, né? O imaterial é aquele que é passado aí o conhecimento, a tradição de um povo para outro. Então nós temos aqui primeiro a capoeira,
né, que é imaterial. Temos a apresentação de congada, tá? Também é imaterial, tá vendo? As danças é algo que é transmitido, que é passado aí de geração para geração, imaterial. Temos a técnica aqui do seringueiro, né? O seringueiro extraindo latex para fazer a borracha, também é imaterial, é algo que é ensinado, que é transmitido. Temos aí o Museu do Sertão. Aí o Museu do Sertão, pessoal, ele é material. A gente pode entrar, a gente pode sentir as paredes, a gente pode tiver alguma obra de arte, tocar, sentir, então é material. Temos aí uma técnica de pesca, né, que é o cerco, com cerco, e também é imaterial, é algo que é passado de geração para geração. E temos aqui, como eu falei, lá em Petrópolis, né, tem assim um museu. Quando a gente observa a casa de Dom Pedro II, né, os móveis, muitas coisas estão lá, pessoal, é muito interessante. Então, lá nesse museu também tem a caderneta que pertenceu ao imperador Dom Pedro II no Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro. Também é material, a gente pode tocar, né, manusear. Não sei se a gente consegue, né, tocar na caderneta, mas pelo menos visualizar ou tocar num vidro onde essa caderneta esteja, né? Então, assim, como é bom a gente conhecer a história, né? E fazer parte dela. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. A tia está guardando aquela foto bem bonita da atividade para a tia estar registrando a participação de vocês. Um grande abraço e até amanhã.